Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler nessa manhã apenas o verso 13. Eu não estive presente na semana passada aqui ao culto, estava viajando, pude acompanhar online o culto que foi maravilhoso, que me abençoou muito, desde o louvor, conduzido pelo Anderson e a Renata, o momento das ofertas, a palavra que o Jurandir trouxe naquele momento, a pregação do João, e eu sigo do ponto onde o João também falou, que é o verso 13, falando um pouco mais sobre esse versículo aqui da Bíblia. Efésios, no capítulo 2, verso 13, vamos ler juntos, diz assim a Bíblia: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Vamos juntos pedir para que o nosso Deus fale ao nosso coração nessa manhã, nesse culto que é dedicado a Ele, mas mesmo num culto em que é dedicado a Deus, nós temos o privilégio de desfrutar da presença dEle, de ver o nosso coração sendo pacificado pela doce presença do Espírito em nosso meio, ver a nossa alma ser alimentada de esperança que se renova por causa de Deus e das promessas de Deus. Ainda assim, num culto que é prestado a Deus, Ele pode e Ele deseja nos falar através da Bíblia. Ore junto comigo pedindo para que Deus desempeça os seus ouvidos, abra os seus olhos espirituais, te dê um coração que é uma terra fértil para que a semente do Evangelho de fato possa germinar, crescer e frutificar para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã aqui, muito obrigado pelo culto, muito obrigado por cada canção, muito obrigado por nossas vidas, muito obrigado pelos teus livramentos que nos marcaram nessa última semana, muito obrigado pela tua boa mão sobre nós, mão invisível, mão que tantas vezes não tivemos a nítida percepção de que estava sobre nós, mas o que seria de nós sem o teu cuidado, sem o teu zelo, sem a tua proteção? Te louvamos, Senhor, e já te consagramos essa nova semana que inicia. Tudo que ela trará, Deus, tudo que teremos para viver nela, cada desafio e cada oportunidade, esses dias, Senhor, que estão por vir, assim como as nossas vidas, pertencem a Ti, Senhor. Tu és o Senhor e o Rei de cada um deles. E nesse momento, nesse domingo, nessa manhã que marca a transição da semana que passou e da semana que chega, nós te pedimos a bênção de ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, não a minha voz como pregador, não a voz dos nossos sentimentos enquanto escutamos uma mensagem, mas a voz que troveja do trono celestial no íntimo do nosso coração, a voz que nos fala poderosamente, nos instrui pela Tua palavra, nos vivifica o Espírito, nos dá norte para a vida, nos encoraja. Senhor amado, é a Ti que buscamos, porque é de Ti que necessitamos. Então, Senhor, enche cada espaço, Deus, desse lugar, desse auditório que nos encontramos, e enche cada centímetro quadrado da casa de cada um e de cada uma que acompanham também essa transmissão online nesse momento, e que Teu Espírito nos guie, Deus, por essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Cuida também dos nossos pequenos, nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, para que recebam amor e atenção dos nossos voluntários e que através de cada voluntário eles recebam também o Teu próprio amor, o Teu toque precioso, instrução e sabedoria da Tua palavra, e que através, Deus, da conversa lúdica, através, Senhor, da gravura, da pintura, da história contada, o Teu Espírito Santo faça aquela obra de colocar no íntimo dos nossos filhos, no coração deles, a eterna palavra, a eterna semente do Evangelho de Jesus. Oramos assim para que esse domingo seja ainda mais maravilhoso, porque passamos por aqui, porque buscamos Tua face, porque estamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em 2001, Roberto Frejá gravou uma música de sua autoria chamada Segredos. Eu gosto bastante do Frejá, gostava bastante dele à frente
do Barão Vermelho, da banda, mas acho que ele até foi mais feliz na sua carreira solo, tem sido mais feliz na sua carreira solo. E um trecho dessa música, Segredos, de 2001, diz assim: eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos eu quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar. Eu vou até o fim. Provavelmente você conhece essa música. Mas eu não sei se você consegue perceber que mesmo de modo inconsciente, o amor que ele busca na canção não pode ser plenamente encontrado no amor romântico, que é o que parece que ele busca quando canta. O amor que ele busca nessa canção não pode ser plenamente encontrado nem mesmo na relação de amor entre pais e filhos, ou num maravilhoso relacionamento de amor entre amigos, amizade sincera, amor verdadeiro. Porque o que ele busca aqui não se pode encontrar nas relações humanas. Ele busca muito mais do que um sentimento de amor. Olha a letra. Ele busca um amor que ele ainda sequer encontrou, que ele possa chamar de amor diferente de todas as experiências de amor que ele já lidou. Mais do que isso, ele quer um amor que empreste sentido para a vida dele. Ele diz que nos seus olhos eu encontre uma razão para viver e mais, uma redenção, porque ele quer esquecer das feridas da vida. Ele quer esquecer dos traumas, das dores, daquilo que machucou, dos momentos em que ele feriu. Ele procura um amor que seja bom para ele. Um amor que trate a ele com graça. Esse é apenas mais um exemplo de como que o coração humano anseia por Deus. Mesmo quando não reconhece que é Deus que o coração humano procura. Na cultura, é muito comum a gente encontrar essas expressões de anseio pelo eterno, em algumas poesias, em algumas letras de música. Parece que os seus autores estão tentando dar voz para um vazio ou tentando colocar para fora um sentimento de incompletude. E se busca no amor romântico, se busca no amor entre amigos, no amor de pais e filhos, se busca no dinheiro, se busca no prazer, se busca nas muitas viagens, essa experiência que vai trazer satisfação, plenitude. Um amor que seja bom para mim, eu vou procurar, eu vou até o fim, diz ele. E por que eu falo disso na introdução dessa mensagem? Por que eu trago essa letra da música, que eu gosto bastante do Frejá? Porque o texto que nós estamos lendo nessa manhã nos fala do incomparável amor de Deus por nós, ainda que não use a palavra incomparável e nem a palavra amor. Do que trata o texto, do que diz o verso 13. E eu não quero aqui correr o risco de soar muito exagerado, mas talvez a mensagem contida exclusivamente nesse versículo 13 seja a mensagem mais importante dentro de toda essa série que nós ouvimos e compartilhamos até aqui, desde o início de março. De tão profundo que é o seu ensino, de tão importante que é o que ele trata num único verso. Ele fala do incomparável amor de Deus por nós e mais do que isso, ele fala como que esse amor se manifestou. Embora não use, como eu disse, a palavra amor nesse versículo 13, Paulo está dizendo a você e a mim, bem como aos efésios que receberam a sua mensagem no primeiro século, como que o amor de Deus se materializou diante dos olhos dos cristãos. Como que nós podemos descrever, entender e reconhecer o amor de Deus para além de um sentimento subjetivo que eu interpreto à minha própria maneira?
Mais do que isso, mais do que dizer como que esse amor se manifestou, o versículo 13 diz quanto que custou esse amor. Qual foi o preço dele? Quanto que se pagou por esse amor? Mais uma vez o texto diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Na semana passada, o João expôs aqui os versos 11, 12 e também o 13. E eu te encorajo, se você não teve a oportunidade de ouvir a última mensagem, que você faça isso essa semana. Ela está disponível em vídeo no YouTube, ela está disponível em áudio no Spotify, Google Podcast e outras plataformas semelhantes. E o João, na semana passada, deu uma ênfase especial para a antiga vida sem Cristo, em contraste com a nova vida com Cristo e a nova vida por causa de Cristo. O verso 12 destaca muito isso. Nós estávamos antes, como Paulo descreve aqui no verso 13, longe, nós estávamos sem Jesus. E porque nós estávamos sem Jesus, nós não éramos parte do povo de Deus. Não éramos contados como filhos de Deus, como parte do povo de Deus. Porque não tínhamos Jesus e não éramos parte do povo de Deus, nós não tínhamos parte em nenhuma das promessas de Deus. Não havia em nós mesmos, em nossa condição natural, recursos suficientes para que pudéssemos dizer que alguma daquelas promessas que Deus proferiu ao seu povo Israel no Antigo Testamento nos dizia respeito. Não podíamos, porque não éramos parte desse povo. Não éramos alvo dessa aliança. Mais do que isso, o texto dizia, e na semana passada o João falou sobre isso, nós vivíamos sem esperança. E olha, esse viver sem esperança que Paulo descreveu nos versos anteriores, não é simplesmente a ausência de um otimismo teimoso. Sabe, olha, o sujeito, ele já tinha todos os motivos para estar desanimado, mas como ele é resiliente, não é? Olha, o time dele só vai descendo na tabela do campeonato, mas ele continua acreditando que vai conseguir ser campeão. Essa é uma palavra minha mesmo, eu estou triste. Eu estou triste com o meu time, muito. Vou mudar a chave para eu continuar o culto. Não é desse tipo de otimismo, quase que tolo, que a palavra esperança na Bíblia diz. Essa esperança da qual Paulo fala aqui, essa esperança da qual a Bíblia trata aqui, é aquela esperança que te faz esperar por algo. É uma esperança que te dá uma imagem, é uma esperança que te dá uma fotografia apaixonante de um futuro para onde você sabe que está caminhando. Nós não tínhamos isso. Uma expressão forte que Paulo usa no verso 12, e que nós ouvimos aqui na semana passada na pregação, é que vivíamos sem Deus no mundo. Viver sem Deus no mundo não é apenas terrível no sentido de que você cogita viver uma vida num mundo tão desafiador como o nosso, num mundo tão mau como o nosso, num mundo de tantas perplexidades como o nosso, sem a proteção de Deus ou sem a mão de Deus para te defender. É mais do que isso. É você viver num mundo como o que nós conhecemos e habitamos sem a experiência com Deus. Sem aquele sentimento que só os que caminham com Deus, só aqueles que pertencem ao Senhor sabem que é real. Quando a nossa alma está pequena por conta das tribulações da vida, quando os nossos pensamentos estão assaltados pelo medo das circunstâncias que vivemos, e então buscamos a Deus, então corremos para a presença de Deus, e de alguma forma que a gente não consegue explicar, somos fortalecidos pela presença dEle. Somos amparados, somos abraçados por sua graça e tudo muda. E o nosso sentimento muda, e o nosso coração muda. Paulo vinha falando sobre isso, mas em Cristo tudo mudou. Com Jesus tudo pode mudar, sempre. E mais do que isso, Paulo nos diz agora no verso 13, como que essa grande mudança aconteceu. Era um contraste tão evidente. O que éramos e o que nos tornamos, onde estávamos e onde chegamos, que Paulo dedica o verso 13 para dizer
como isso aconteceu, o que nos trouxe para perto de Deus. Logo nós que estávamos tão longe, ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amigos, aqui está o alicerce da fé cristã. Aqui, nessa declaração, está o fundamento do cristianismo. Como é possível que cheguemos perto de Deus? Como é possível o ser humano naturalmente longe de Deus, inimigo de Deus, indiferente a Deus, desprezando a Deus, como é possível que esse ser humano chegue perto de Deus? A única resposta verdadeira, segundo a Bíblia, é em Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Mediante o sangue de Jesus, e é muito importante que isso seja dito, porque há muita confusão no entendimento de muitas pessoas sobre esse assunto. Muitas pessoas pensam que existem várias maneiras pelas quais se torna possível uma aproximação de Deus, mas a Bíblia diz que existe apenas uma. Como chegamos perto de Deus? Que direito nós temos de buscar a sua face? Que direito nós temos de chegar perto dele? Bom, certamente não é pelo que eu sou e nem pelo que eu faço. De acordo com a Bíblia, a minha aproximação de Deus, poder chegar perto deste ser santíssimo, dulcíssimo, eterno, sendo eu quem sou e ele quem é, não é pelo que eu sou por natureza, nem por aquilo que eu faço. O meu direito de ir a Deus não se baseia numa vida virtuosa que eu passo a cultivar. E essa vida virtuosa me dá credenciais para que eu apresente para Deus e me aproxime dele. Se eu deposito a minha confiança em mim mesmo, se eu deposito a minha confiança como aquilo que me empresta garantia para me aproximar de Deus, em minha própria moralidade, ou na minha bondade, como aquilo que vai me dar acesso a Deus, eu estou negando o Evangelho. Negando o Evangelho. Você certamente conhece uma história que Jesus contou. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, se eu não me engano, a partir do verso 9, ele conta uma parábola de um fariseu e um publicano que vão ao templo para orar. O texto que precede a parábola diz assim: Jesus, querendo confrontar alguns que gabavam-se de sua condição, Jesus, querendo confrontar alguns que gabavam-se de sua espiritualidade, lhes contou uma história. E qual era a história que Jesus conta? Tem um fariseu, um líder religioso muito respeitado e muito admirado. E o que ele vai fazer? Ele vai para o templo orar. E no mesmo dia, na mesma hora, uma outra pessoa vai para o templo orar também, só que não é um outro religioso, é um publicano. E os judeus odiavam os publicanos, porque os publicanos eram cobradores de impostos. Os publicanos eram considerados traidores por seu povo, porque eles eram judeus, extorquindo judeus para o benefício de Roma e ganhando dinheiro em cima disso também. Então eles eram odiados. E Jesus conta a história, olha, um fariseu admirado e um publicano odiado entram no templo para orar. E Jesus descreve primeiro como foi a oração do fariseu. Ele diz que o fariseu se coloca de pé, olha para o céu e diz: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e te agradeço porque não sou como esse homem que está aqui orando também, um publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu oro muito. E aí Jesus passa da oração do fariseu para a oração do publicano, dizendo o seguinte: o outro homem, no entanto, o publicano, não ousava olhar para cima. Antes batia no seu peito e repetia a frase: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois sou um pecador. E Jesus fez uma pergunta aos que o ouviam: quem vocês acham
que saiu daquele instante de oração justificado. Óbvio que foi o publicano, que não se encheu de petulância, arrogância, vaidade, mas reconhecendo a sua pecaminosidade, clamava pela misericórdia divina. Queridos, ninguém está mais longe de Deus do que a pessoa que pensa que possui nela mesma condições e méritos diante daquele Deus, que por ser tão santo, é descrito pela Bíblia como fogo consumidor. Ninguém está mais longe de Deus do que aquele que acredita que Deus há de olhar para mim e me amar e me admirar, porque eu sou muito generoso nas minhas esmolas. Deus há de olhar para mim e vai me amar e vai me admirar, porque eu me esforço muito para ajudar na igreja. Deus vai olhar para mim e vai me admirar e vai me aceitar e vai me amar, porque diferente dos meus colegas de trabalho, eu sou fiel ao meu cônjuge. Deus vai olhar para mim e tem que me aceitar, porque olha o pai que eu sou para os meus filhos, diferente de tantos amigos meus. É bom que você seja fiel, é bom que você seja um pai e uma mãe maravilhosos, é bom que você seja generoso na assistência ao necessitado, tudo isso é muito bom e é muito importante e é muito cristão. No entanto, se você se apega a essas coisas, como aquilo que te dá credenciais e você entende, é por causa disso que eu estou perto de Deus, você nunca esteve tão longe. Seja o que for que eu faça, moralmente falando, religiosamente falando, filantropicamente falando, nunca conseguirei chegar por mim mesmo à presença de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo que em Cristo, os que estavam longe agora foram aproximados. Entende? A dinâmica que ele apresenta aqui é uma coisa que foi feita a você. Não é que em Cristo você estava longe, percebeu que estava longe, então voltou para Cristo, não. Em Cristo, aqueles que estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Jesus. É uma coisa que foi feita a você. Você foi aproximado, aproximada, trazido para perto. Não é uma atividade sua, é uma atividade de Deus. É algo que Deus decidiu fazer por você. Uma outra expressão linda que Paulo usa para definir isso é na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele diz no capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Olha que interessante, não é o mundo que se reconcilia com Deus. O mundo abandonou a Deus, o mundo deu de ombros para Deus. O mundo vive a desprezar as leis de Deus e nós, como todos os demais homens, assim como Paulo fala no verso 1 do capítulo 2, estávamos inseridos nessa condição de mundo, mortos em nossos pecados. Mas Paulo está aqui dizendo que em Cristo, através de Jesus, Deus está reconciliando um mundo que estava distante, reconciliando consigo, através de Cristo. A mensagem do Evangelho não é que o mundo se reconcilia com Deus, o Evangelho diz que a humanidade falhou, e falhou completamente, mas que Deus está em Cristo, reconciliando consigo esse mundo falido, esse mundo que nada pode fazer por si mesmo. Deus está em Cristo fazendo. É por isso, queridos, que não há reconciliação sem Jesus. Entenda isso. Não há maneira de você acertar as contas, que é uma expressão que a gente usa comumente, com Deus, sem Jesus. Por melhores que sejam os seus esforços para uma vida moral correta, por melhor que seja a sua linguagem, por melhores que sejam os seus sentimentos, por mais nobres que sejam as suas ações, sozinho, sem Cristo, você continuará eternamente distante de Deus. Não há reconciliação sem Jesus, não há salvação sem Jesus, não há cristianismo sem Jesus. Roberto, isso é tão básico, mas infelizmente nós vivemos num tempo de cristianismo descristianizado. Nós vivemos num tempo de igrejas cristãs onde Cristo não é anunciado. Nós vivemos num tempo em que músicas que são chamadas de louvores não exaltam a Cristo, mas exaltam ao homem. Nenhuma pessoa chega perto de Deus, a não ser que ela esteja em Cristo.
E mais do que isso, como diz Paulo no finalzinho do verso 13, mediante o sangue de Cristo. Ou seja, queridos, foi pela morte de Jesus, foi pelo derramar da sua vida na cruz, que nos foi possibilitado o acesso a Deus. Talvez para alguns cause algum estranhamento quando num culto como o de hoje a gente canta tantas músicas que falam sobre isso, a morte de Jesus, o sangue que foi derramado, sangue que me leva além de todas as alturas, como a gente estava cantando aqui, sangue que me torna alvo mais que a neve, um sangue que me lava. E as pessoas podem olhar para isso com algum estranhamento e falarem, mas que linguagem mais violenta, que linguagem mais agressiva do sangue ou da morte, por que tudo isso? Porque isso é o Evangelho, queridos. Porque não havia outra maneira de você se aproximar de Deus, dos seus pecados serem perdoados, da sua vida ser transformada, se não fosse pela morte de Jesus. Nós estávamos longe, fomos aproximados em Cristo, mas não fomos aproximados de Deus primariamente pelo ensino de Jesus. E esse é um erro muito comum das pessoas. Elas acreditam que é o ensino de Jesus que me leva para perto de Deus. Quando eu sigo o ensino de Jesus, quando eu entendo o ensino de Jesus, eu vou chegar perto de Deus. Sim, Jesus ensinava os homens sobre como viver. Pegue o Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Tem ali um manual de vida cristã. Como deve ser de fato a vida de um cristão. Mas, queridos, se Jesus tivesse ficado apenas nisso, se Ele tivesse me dado apenas um ensino, eu estaria tão longe de Deus quanto é possível ao homem estar. Por quê? Porque eu não sei como é que é para você. Mas para mim, abrir o Sermão do Monte e achar a minha vida ali dentro é um desafio absurdo. Ver aquele homem descrito por Jesus como o homem ideal em mim é muito difícil. Porque quando você percebe que Deus se interessa tanto por um desejo que você nutre silenciosamente, como por um ato que você pratica, que Deus se interessa tanto pela intenção quanto pela ação, que aos olhos de Deus o simples olhar é tão mau quanto o ato, você entende que o ensino de Jesus não te salva. Se for o ensino pelo ensino, ele só te condena. Porque ele só revela o que você não pode naturalmente fazer. Então não, Jesus não veio me ensinar algo para que aplicando esse ensino eu me aproxime de Deus. Jesus veio fazer algo que me levasse para perto de Deus. E através dessa obra, e porque Ele fez isso, e porque Ele me levou para perto de Deus, Ele me ensina a viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Cheio de lutas, cheio de desafios, cheio de tropeço, mas vencendo a cada novo passo por causa da companhia dEle e da presença dEle. Ele jamais teria necessidade de vir a esse mundo se apenas o ensino bastasse. Ele seria apenas um mestre. Muitas pessoas olham para Jesus apenas como um grande mestre, mas não como o Salvador que deu a sua vida no lugar dos pecadores. Jesus não me leva para Deus me ensinando a viver. Jesus não me leva para Deus me dando um exemplo a seguir. Há somente um meio pelo qual Jesus pôde me levar para perto de Deus, e é esse, pelo seu sangue, pela sua morte, pelo seu corpo partido e pelo seu sangue derramado. Por isso que Ele instituiu a ceia do Senhor, partindo o pão, derramando o vinho, para que a cada celebração da ceia nós tivéssemos uma constante pregação ao nosso coração do fato de que é a sua morte o único caminho que nos leva para Deus. Todas as vezes que você e eu lembramos do texto da ceia e participamos da comunhão do pão e do vinho, o pão partido, o vinho derramado, nós lembramos daquele que teve o corpo partido para o perdão dos nossos pecados e o sangue derramado para a nossa justificação, e nos lembramos, não fosse por isso, eu jamais chegaria na presença de Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, irmãos. Jesus não veio ao mundo para ser um grande mestre para você. Jesus não veio ao mundo para curar os enfermos que cruzaram pelo caminho dele.
Jesus não veio ao mundo para mostrar como o ser humano é capaz de encontrar um coração generoso, altruísta, de modo que faça bem ao próximo e enxergue os invisíveis. Tudo isso nós aprendemos com Jesus. É por isso que ele é maravilhoso. Mas Jesus não veio ao mundo para ser esse modelo e esse exemplo. Jesus veio ao mundo para fazer algo. Foi morrer numa cruz, no lugar dos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e por causa do pecado estão afastados de Deus para sempre. O próprio apóstolo Paulo, também na carta aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Que a consequência do fato de termos pecado contra um Deus que é santo é a eterna morte, a eterna distância desse Deus vivo, desse Deus santo. Esse era o nosso lugar e era a nossa condenação, viver para sempre banidos da presença do santo Deus e da comunhão com Ele. Mas então, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque eu sei que numa mensagem como essa nós podemos olhar muito para o nosso próprio pecado. E é bom quando isso acontece, olhar para o nosso próprio coração. Lembrar que por tantas e tantas vezes nos sentimos melhores do que o outro, porque o outro comete pecados grosseiros e flagrantes aos olhos de todos como algo condenável, mas só você sabe os pensamentos que tem, os desejos que nutre, os sentimentos que te visitam, só você sabe o quanto essas coisas nunca glorificaram a Deus em sua própria vida, e aí você se aproxima do ensino de Jesus, que vai dizer que para Deus, o desejo e o ato têm um peso muito semelhante, que o olhar e a ação não fazem diferença, porque Deus é o Deus que sonda intenções, não só gestos. E aí você olha muito para o seu próprio coração, mas nesse momento eu te convido a olhar para a cruz, o que aconteceu ali? Sendo você e eu tão merecedores desse distanciamento eterno de um Deus que é santo e nós não somos, o que acontece na cruz? Por favor, leia comigo 2 Coríntios 5, 21. O texto vai ser exibido aqui. O que estava acontecendo na cruz, Paulo diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olhe para a cruz, sabe o que estava acontecendo ali? Deus pegou o seu Filho eterno, santo, sem pecado algum, e tornou o seu próprio Filho pecado em nosso lugar, para que na pessoa do Filho, pendurado naquela cruz, morrendo pelos pecadores, você e eu nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, o justo Deus que é santo e que precisa punir o pecado, puniu o pecado, não no pecador, mas no Salvador que assumiu o lugar dos pecadores. De modo que se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nós recebemos de Deus a justiça e a justificação, por causa da obra de Jesus. Deus toma os meus pecados. Eu não sei como que você escuta isso. Ele tomou os meus pecados e os imputou em Jesus. Os meus pecados me surpreendem. Há momentos em que eu me constranjo de ter pecado e penso, meu Deus, eu achava que isso era uma coisa, um campo dominado. Não imaginava que esse tipo de pensamento poderia me vir, não, Senhor. Esse tipo de fala, esse tipo de reação, tem misericórdia de mim, Senhor. O pecado me surpreende. Agora, quando eu penso em Deus, eu lembro que Ele é soberano. Nenhum dos meus pecados o surpreende, porque a Bíblia diz que Ele me conhece muito antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, e que Ele já havia decidido por mim desde toda a eternidade. Então eu preciso parar e pensar, Deus tomou todos os meus pecados, os que eu cometi, os que eu cometo, os que eu infelizmente nessa vida na carne ainda cometerei, e Ele pegou cada um desses pecados e colocou na conta de Jesus, naquela cruz. Ele tomou a minha dívida que eu não poderia pagar e cobrou essa dívida de Jesus, o meu Salvador.
Por que Jesus morreu? Jesus morreu para que eu pudesse viver. Se isso não comove você, se isso não tem o poder de fazer você dizer: Deus, o meu amor é tão imperfeito e o meu louvor é tão imperfeito, mas o Senhor é digno de cada segundo de amor e de louvor e de dedicação de honra e glória do meu coração ao Senhor, pela tua salvação. Você ainda não entendeu o que o cristianismo é. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele foi ferido para que eu pudesse ser curado. Ele foi rejeitado. Quando ora no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E não, querido, Jesus não estava com medo de chicotada, Jesus não estava com medo de pregos, Jesus não estava com medo de coroa de espinhos, ele não estava com medo da dor física. O pavor de Jesus, ao ponto da Bíblia descrever que ele transpira sangue, era saber que se aproximava aquele instante em que pela primeira vez, desde toda a eternidade, ele não gozaria da comunhão com o Pai, pelo contrário, ele receberia do Pai o desprezo e a condenação no lugar dos pecadores. E isso afligia Jesus, não ter o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele ora assim por 3 vezes, dizendo: contudo que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O Pai rejeitou ali o Filho, para te tornar filho, para me tornar filho. Jesus foi rejeitado para que eu pudesse ser aceito, e esse é o único meio, queridos, de fazer expiação do pecado e redenção dos pecadores. É o único meio. Jesus tinha que passar por isso. Era a exigência da lei de Deus. Eu não tenho tempo, eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou apenas fazer uma menção. Evangelho de João, no capítulo 18, tem uma história que às vezes a gente não dá muita atenção para ela. Jesus está com os seus discípulos e Judas chega com todos os guardas que vão prendê-lo. E tem aquele gesto da traição, que você sabe qual é, o beijo. Judas diz: aquele que eu beijar é ele, é Jesus, então prendam-no. E tudo ali acontece, uma confusão se desenvolve, e num determinado momento, João diz que Pedro saca sua espada e corta a orelha de um soldado que estava ali, chamado Malco. E é prontamente repreendido por Jesus. Jesus diz para ele: Pedro, guarda a espada. Acaso não irei eu beber o cálice que meu Pai reservou para mim? Eu imagino que Jesus ali estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você acha mesmo que se eu quisesse, eu não poderia nesse momento pedir e meu Pai enviaria 12 legiões de anjos aqui? Todos os meus inimigos seriam derrotados, eu não passaria por sofrimento algum. Agora Pedro entende, há um cálice que eu tenho que beber, há um sofrimento que eu tenho que passar, e ele diz: porque foi para isso que o Filho do Homem veio, dar a vida pelos pecadores. Sim, queridos, o Senhor podia ter escapado de tudo isso. Jesus podia ter escapado da cruz, mas você e eu morreríamos nos nossos pecados. Se isso aqui não é o maior amor que você pode encontrar, eu realmente não sei o que o amor é para você. Se isso aqui não é o amor que te empresta uma razão para viver, que cura as feridas da vida e que é bom para você, como o compositor tanto procura na letra de sua música, eu não sei o que o amor é então para você. Antes de eu poder chegar perto de Deus, algo tem que ser feito acerca dos meus pecados. Os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. Eu não posso fazer nada a respeito deles. Diante da lei de Deus, eu sou culpado pelos pecados que cometi e cometo, e essa lei precisa ser satisfeita. A Bíblia toda diz isso, gente.
E Jesus a satisfez, Jesus cumpriu a lei. Ele sofreu a punição exigida pela lei aos pecadores. Agora, o caminho está livre. Lembra que você e eu cantamos hoje na música que falava sobre o sangue de Jesus? Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre. É isso. Porque Ele fez o que fez. O caminho para Deus está livre, a barreira do meu pecado foi tirada do caminho. A salvação, queridos, que nós recebemos de graça, e a salvação que é pela graça, custou muito caro para Deus. E é isso aqui, o verdadeiro e principal motivo pelo qual cristãos buscam a santificação. Cristãos não buscam a santificação por medo do inferno. Cristãos não buscam a santificação por medo de serem banidos da presença de Deus. Cristãos não buscam a santificação para que Deus os ame mais, os aceite mais ou os abençoe mais. Não. Verdadeiros cristãos buscam a santificação porque eles entenderam que aquilo que eles receberam de graça, porque eles não pagaram, custou tudo para Deus. Custou o que era mais precioso para o Senhor, que foi a vida do seu filho. E se eu o conheci, se eu olhei Deus na face, eu não posso desprezar aquilo que é caro para Ele. Então eu desejo uma vida ao lado dEle. Esse foi o preço pago por Jesus, por nos amar e para nos tornar propriedade dEle. E pode ser, queridos, que ouvindo a tudo isso que eu disse, você se veja como um grande pecador, como uma grande pecadora. Talvez hoje você tenha feito um exercício de olhar mais para dentro de você e chamar de pecado não apenas aquilo que é tradicionalmente reconhecido como um pecado praticado, mas entender quanto você lida com a realidade do pecado ainda, os seus pensamentos secretos, os seus desejos mais íntimos, os seus sentimentos velados, as suas atitudes escondidas, as suas mentiras que você diz, ninguém descobriu. Mas por ter uma verdadeira reverência por Deus, você não é um falso cristão, você apenas está se deparando com a realidade dos seus pecados, você pense, como que eu posso, sendo quem sou, chegar perto então de Deus? Como que eu posso, sendo quem sou, tendo esses sentimentos, pensamentos, desejos, lidando com essa realidade do pecado ainda, me aproximar de um Deus que é tão santo, ainda que seja para orar? É nessa hora que você precisa pregar o Evangelho para o seu coração. Porque se você ficar nesse pensamento o tempo todo de como que eu posso, como que eu vou me aproximar de Deus, Ele é tão santo, Ele é tão alto, Ele é tão grande, Ele é tão amoroso, Ele é tão poderoso, Ele é tão tudo e eu sou tão pequeno, eu sou tão baixo, eu sou tão vil, eu sou tão pecador. Esse excesso de verdade pode te deprimir espiritualmente. E ao invés de te levar para perto do Redentor, te levar para longe dele, dizendo, eu não vou fazer nada na presença de Deus, quem sou eu para me aproximar da presença de Deus? Então você precisa pregar o Evangelho para o seu coração. É sobre o que Jesus fez por você, e não sobre o que você é capaz de fazer para Ele, aquilo que te permite estar perto de Deus. Sabe por que os cristãos, quando oram, oram em nome de Jesus? Porque não existe outra maneira de se comunicar com Deus, de se aproximar de Deus, que não seja através de Jesus. Então, quando a gente fala, Senhor, eu entro em Tua presença, em nome de Jesus, eu estou dizendo, Deus, aquilo que me habilita a falar contigo, a mencionar o Teu nome, a conscientemente estar em Tua presença, não é algo em mim mesmo, mas é o Teu Filho, é no nome dEle que eu me aproximo, é pelo poder da obra dEle na cruz que eu me aproximo de Ti, que eu falo contigo, que eu te dou louvores, que eu peço as coisas que peço. Você precisa ouvir o que diz o sangue de Jesus. Como assim, Roberto? O sangue de Jesus fala? Fala. Quando você lê Gênesis, a história do primeiro homicídio, Caim mata Abel. O Senhor vai atrás de Caim e diz algo para Caim. Diz, Caim, o sangue de Abel clama da terra. O sangue de Abel pede alguma coisa, o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel clama por vingança.
O sangue de Abel clama olho por olho, dente por dente. E o sangue de Jesus diz algo também, o sangue de Jesus fala de perdão. Quando eu me deparo com os meus pecados, quando eu me surpreendo pecando outra vez, e sim, eu devo me arrepender disso, mas eu preciso me lembrar do sangue de Jesus que fala da real possibilidade do perdão que me foi conquistado por Deus. O sangue de Jesus fala de expiação. Significa que o preço, a dívida, a culpa do meu pecado foi paga por outro, pelo meu Salvador. Por isso Ele é o Redentor, por isso Ele é o Salvador. O sangue de Jesus fala de paz com Deus. Estando agora em Cristo, temos paz com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente precisa de Bíblia, gente, de Bíblia. Se você está em Cristo, o sangue de Jesus está bradando para você algo. Se você está em Cristo, ouça o Senhor dizendo: eu morri, você pode viver. Eu morri, você pode viver, a pena foi cumprida. Você está livre. Ainda que o inferno me acuse, se eu estou em Cristo, eu sei que Deus me aceita. O sangue de Jesus pode purificar o mais sujo dos homens, então esse sangue vale para mim. Eu sou purificado por Ele, eu sou lavado por Ele, eu sou remido por Ele. Então pregue o Evangelho para o seu coração, meu irmão. Pregue todo dia, pregue hoje de novo. Eu não sei se às vezes o nosso coração vem ao culto com uma expectativa muito grande, e eu sempre procuro fazer isso com as mensagens de o que eu faço segunda-feira com isso que foi dito? Como eu aplico isso aqui à minha vida? E pode parecer que uma mensagem como a de hoje, ela não traz tantos aspectos práticos assim para a nossa vida, mas nada está mais longe da verdade do que isso, porque de nada vai adiantar você ter sucesso profissional, você ter boa saúde, você ter uma família estabilizada, você ver as coisas caminhando bem na sua vida, e se você não tem uma verdadeira relação com Deus pela via correta, se você não entende o que de fato se deu em sua vida, se você está em Cristo, se você não é capaz de valorizar, estimar, apreciar e prestar culto a Deus por causa de Jesus Cristo derramando sangue precioso para perdoar você e te levar para perto de Deus, de nada adianta você ouvir algumas mensagens que te encorajem para viver uma segunda-feira triunfante, uma terça-feira exitosa, uma quarta de conquistas, e você continuar com seu coração a anos-luz de distância da presença de Deus, olhando para Deus como um realizador mágico das benesses que você quer nessa vida, e cegado para a realidade que a maior bênção que Deus pode realizar por você, Ele já fez em Cristo, te dando salvação e a garantia de vida eterna ao lado dele, e de companhia perpétua enquanto você atravessa esse mundo mau, como nós vivemos. E se você me ouve e não entregou o seu coração a Jesus, eu digo a você com todo carinho e peço que você entenda: só é aproximado de Deus, só chega perto de Deus quem reconhece os seus pecados. Só chega perto de Deus quem se arrepende dos seus pecados e sabe que nada pode fazer por si mesmo. Por isso, então, confia no Salvador. Confia em Jesus, aquele que pode fazer. Aquele que já proveu o perdão dos seus pecados, aquele que já proveu a salvação para você. Não pense que os seus esforços morais vão te permitir estar diante de Deus em paz. Não pense que as suas obras de caridade vão permitir a você estar diante de Deus em paz. Não pense que o seu empenho por ser uma pessoa boa, cidadão de bem, como alguns gostam de dizer, vai fazer de você alguém habilitado para estar diante do Santo Deus, do eterno Deus. Os seus pecados manterão você eternamente distante de Deus, caso você não se arrependa deles, caso você não confie em Jesus, que derramou o sangue para te perdoar e te levar em segurança à presença de Deus. Talvez você não ouça nada mais importante em sua vida do que isso. Se você não está em Cristo,
você tem um countdown ligado, um contador regressivo, que vai apenas mostrando o quão próximo está de uma eterna condenação, um eterno distanciamento de Deus, porque você confiou em si. Mas se você colocar o seu coração em Cristo, se você render o seu coração ao Salvador, se você o receber, se você confessar os seus pecados a Ele, você tem garantia de perdão, você tem garantia de acesso a Deus, o Pai, e a certeza de uma vida eterna, aqui nesse mundo, na companhia de Deus, e para todo sempre, na presença dEle. Amém? Eu queria te convidar a orar juntamente comigo, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, o Senhor sabe exatamente como é o nosso coração. O Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe dos nossos pecados. O Senhor sabe, Senhor, da nossa falta de apetite por Ti. O Senhor sabe quantas e quantas vezes a gente vai tentar matar a fome de Deus em outras experiências da vida que só nos deixam com mais sede, só nos deixam com mais fome. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que o Senhor nos permite recorrentemente, pela Tua palavra, ter o coração alertado pela Tua voz, pelo Teu chamado, pelo Teu caminho para nós. Senhor, nós Te louvamos por Jesus, porque nós éramos estes que estavam longe, sem esperança, sem Deus no mundo, sem mérito algum nas promessas do Senhor, mas agora em Cristo, por causa daquele sangue derramado no madeiro, nós fomos trazidos para perto, justificados, perdoados, aceitos, tratados como filhos. O Senhor nos conhece, o Senhor já nos conhecia, o Senhor sabe de todos os nossos tropeços, o Senhor sabe de todos os nossos pecados, e ainda assim o Senhor nos quis, e o Senhor nos traz para perto para moldar a vida do Seu Filho em nós, Senhor. Então, por favor, continua fazendo isso. Que eu e os meus irmãos sejamos homens e mulheres que nunca desprezam o sangue precioso do Senhor que foi derramado naquela cruz para mudar a gente. Então, que a gente mude, que a gente viva na consciência da Tua presença, Senhor. E eu oro por essa pessoa querida, Deus, que ouve essa mensagem, que ainda não fez esse movimento tão essencial de sua vida, que de conscientemente render o coração àquele que tem poder para perdoar pecados, aquele que tem poder de escrever uma nova história, conceder um novo espírito batendo dentro do peito, Senhor, em condições de ouvir a voz de Deus, caminhar com Deus e obedecer a Deus. Senhor, que esta seja uma manhã de salvação, que muito em breve nós tenhamos a alegria de batizar aqui essa pessoa querida, dizendo naquele domingo, ouvindo aquela mensagem, eu entendi que Deus me chamava para uma vida completamente nova e diferente, eu entendi que Cristo morreu pelos meus pecados, eu entendi que eu jamais seria capaz de dar contas da minha vida e dos meus pecados diante de um Deus absolutamente santo, mas que Deus decidiu não cobrar isso de mim, mas cobrou do Seu próprio Filho e me ofereceu o Seu Filho como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus, naquele dia o Espírito tocou meu coração e eu fui salvo, eu fui salva, por isso me batizo, que nós temos alegria de ouvir isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para testemunho do Teu poder, para comprovação de que o Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje, nessa nova semana e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.